Você que trouxe a sua Bíblia, Gênesis 25, a partir do versículo 21. E diz: e Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, a esposa era estéril, e Isaque orou por ela, mas não apenas orou, ele orou insistentemente. Ele era o próprio testemunho. Ele era o testemunho do seu pai Abraão. Ele era o testemunho da sua mãe Sara. Ele era o próprio milagre. Ele sabia que a sua mãe também foi estéril, e que pela fé aquela esterilidade ela foi vencida. Então ele orava de maneira insistente. Será que você tem orado de maneira insistente? Quanto tempo Isaque esteve orando? Eu não acredito que ele esteve orando apenas por semanas. Eu não acredito que ele esteve orando apenas por meses, mas ele esteve orando por anos, de maneira insistente. E a palavra de Deus mostra também de forma bem clara que o Senhor ouviu as suas orações, a primeira, a segunda, a terceira. Ele ouviu todas as suas orações, e no final de tudo, ele fez mais do que aquilo que Isaque esperava, porque com certeza, na sua cabeça, ele esperava um filho, mas a sua esposa, ela teve 2 filhos, Então, coloque isso na sua realidade. De repente você é uma pessoa que já não tem mais orado de maneira insistente. Você até orou por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não insistentemente. Se você crê e você tem orado de maneira insistentemente, e ainda não aconteceu aquilo que você tem esperado e determinado que aconteça, é porque o que Deus vai fazer é maior do que aquilo que você tem esperado. Assim aconteceu com Isaque, e assim pode acontecer com você. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então houve o nascimento de Jacó e o nascimento de Esaú, e foi dito: 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. O ventre é a igreja.
a igreja é um ventre. E você já viu que na igreja existem aqueles que são mais fortes e aqueles que são mais fracos? Você já percebeu isso dentro da igreja? Jacó, o menor, seria o mais forte que Esaú, o maior. Existem pessoas que têm menos tempo na igreja e são mais fortes. E existem pessoas que têm mais tempo na igreja e são as mais fracas. Esaú, ele passou a ter uma estrutura física, mas ainda com aquela estrutura física de caçador que ele teve, ainda assim, ele ficou sendo o mais fraco, e Jacó, que não tinha aquela estrutura, ficou sendo o mais forte. A estrutura nos dias de hoje pode ser a estrutura do conhecimento. Tem pessoas que têm um amplo conhecimento da palavra e ainda assim são fracas. E tem outras que não têm um grande conhecimento da palavra e ainda assim são fortes. Então, o que define quem é forte e quem é fraco? Porque a igreja é o ventre, e o que vai definir se você é forte ou fraco? O seu conhecimento? Não. O tempo que você tem na igreja? Não. Mas o que vai definir é o Espírito que habita dentro de você. Você pode ser, aos olhos humanos, você pode ser o menor. Aos olhos humanos, você pode ser o mais fraco. Mas através do Espírito Santo, você pode se tornar no maior e no mais forte. Então, o que aconteceu com Jacó e Esaú? Jacó, como ele era fraco fisicamente, então ele fez de tudo, ele valorizou o direito de primogenitura, porque ele era fraco. Já Esaú, que era forte fisicamente, ele desprezou o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é o que dava o direito de herdar tudo que era do pai. Tudo que era do pai. O direito de primogenitura nos dias de hoje é o Espírito Santo. Aqueles que recebem o Espírito do Senhor Jesus passam a ser um com Ele e a herdar tudo aquilo que pertence a Ele. Então, aquela fraqueza, a fraqueza de Jacó, lhe fez buscar o direito de primogenitura. E a força de Esaú lhe fez desprezar o direito de primogenitura. Se você é uma pessoa que você tem buscado o Espírito Santo, você tem priorizado o Espírito Santo, é porque você se considera forte, é porque você se considera fraco. Se você tem priorizado o Espírito Santo, é porque você se considera fraco. Você sabe que sem Ele não se vive. É impossível viver sem a sua presença. Mas se você é aquela pessoa que você tem desprezado o Espírito Santo,
E quem despreza o Espírito Santo, não despreza falando, eu desprezo o Espírito Santo. Eu não acredito que alguém venha chegar, pode até existir, alguém com a mente tomada pelo mal, pode até existir, mas quem em juízo perfeito vai dizer, eu desprezo o Espírito Santo. Então quem despreza o Espírito Santo, não despreza o Espírito Santo com palavras, mas quem despreza o Espírito Santo, despreza o Espírito Santo colocando outras coisas, e colocando outras pessoas como prioridade. Então, ainda que essa pessoa, ela seja forte fisicamente, ainda que ela seja forte com as condições que ela tem, condições humanas, condições materiais, ainda que ela seja forte pelo conhecimento que ela tem, ela será fraca, porque dentro dela não habita o espírito de fortaleza. Então foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Agora, se você é aquela pessoa que você valoriza o Espírito Santo, você sabe que Jacó, ele fez de tudo para herdar o direito de primogenitura. Se você é aquela pessoa que você tem feito de tudo para receber o Espírito Santo, ou para receber, ou para mantê-lo, você fez e faz de tudo, você participa do jejum de Daniel, você prioriza, você não pensa noutra coisa, você valoriza o Espírito Santo, ele é o número 1 da sua vida. Então, ainda que você seja fraco fisicamente, ainda que você seja fraco em condições materiais, ainda que você seja fraco até no próprio conhecimento da palavra, ainda assim você será forte, porque o espírito de fortaleza, ele habita dentro de você. E porque você é forte, ainda que haja uma tempestade, uma tormenta, ainda que hajam problemas, dificuldades que você possa enfrentar, você permanece, porque você é forte, mas não pela força do seu braço. Você é forte não por causa do saldo na conta bancária. Você é forte não por causa das suas posses. Você é forte não por causa do seu conhecimento, ou talvez até diplomas. Você é forte porque o espírito da fortaleza habita em você. O espírito do Senhor dos exércitos, do Deus invencível nas batalhas, habita em você. Então, os anos passaram, os anos vão passar, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar situações desagradáveis, mas você vai permanecer, porque o que há dentro de você não é uma emoção, não é um sentimento, mas é a presença do Altíssimo, através do Espírito Santo. Mas aqueles que são fracos, mas são fracos, porque neles não habita o Espírito de Deus, ainda que eles tenham os recursos desse mundo, as condições desse mundo, ainda assim são fracos, por não ter o espírito de fortaleza. Qualquer ventinho é mais do que o suficiente para a pessoa cair. Qualquer dificuldade
por menor que seja, é mais do que o suficiente para a pessoa olhar para trás, desistir e achar que tudo está perdido. Então nós estamos falando de duas nações dentro do mesmo ventre. Nós estamos falando de duas pessoas dentro da mesma igreja. Eu sou uma das duas e você é uma das duas. Quem é você? Quem é você? Talvez você diga: bispo, eu sou um trabalhador, eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um teólogo, eu tenho conhecimento, mas não é isso que fará de você uma pessoa forte. Talvez você diga assim: eu participei da inauguração da igreja, eu estou há anos na igreja, mas não é isso que fará de você uma pessoa forte. E ainda que você esteja há anos, mas dentro de você não habita o espírito de fortaleza, eu sinto dizer, eu digo isso com dor, mas é para isso, para acabar com isso, que nós temos trabalhado. Se não habita em você o espírito de fortaleza, ainda que você esteja na igreja por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, você não vai ficar todo o tempo. Você não vai conseguir ser fiel e fiel até a morte, perseverar e perseverar até a morte, porque você está sozinho. Então preste atenção nessas palavras, essas palavras no versículo 23, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Jacó, o menor, seria mais forte que Esaú, o maior, mais forte, ainda que Esaú tivesse uma estrutura física, mas ele seria mais forte, e foi mais forte por causa do direito de primogenitura. Direito de primogenitura que hoje representa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então Jacó fez de tudo para ter o direito de primogenitura, e Esaú desprezou o direito de primogenitura. O Espírito Santo, quando ele é derramado, ele faz daquele que é o menor e mais fraco, ele faz com que ele seja o maior e o mais forte. Talvez agora você entenda o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Jacó era fraco, Esaú era forte, mas Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó, e Deus escolheu você. Você que veio aqui nessa manhã, você não veio por acaso. Eu não sei o caminho que te trouxe aqui nessa manhã. Talvez o caminho que trouxe você aqui nessa manhã foi um programa de televisão, foi um programa de rádio, foi um folheto, foi
um convite, uma evangelização. O caminho eu não sei, mas você pode ter certeza que se você está aqui nessa manhã, é porque você foi escolhido. Você que se considera fraco, você que se considera desprezível, como diz aqui, você que se considera, você que aos olhos humanos, você é louco, é desprezado, é rejeitado, é fraco, você foi escolhido pelo Altíssimo. Agora cabe a você, a exemplo de Jacó, buscar, fazer de tudo para receber o direito de primogenitura, que hoje é o Espírito Santo. E uma vez que você o faça e o receba, então vai acontecer o que está escrito: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então, ainda que hoje você seja o menor e o mais fraco, o Espírito Santo derramado na sua vida fará com que você seja o maior e o mais forte, em nome do Senhor Jesus.